Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC. E você, sempre uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, trazendo aí, a partir dessa semana, aliás, a partir da semana passada já, né? Nas suas noites de quarta-feira. A gente estava nas noites de terça, às 21h30. Agora nós estamos na grade aqui das quartas às 20h30, com reapresentação aí no domingo, às 9h30 da manhã. Esse horário do domingo, por enquanto, ainda não mudou, mas qualquer mudança aqui, nós estaremos comunicando a vocês que já são da família WTC, né? A gente, vocês sabem, trazemos aqui sempre uma situação relacionada ao potencializador mundo do coach. Aquele lugar onde estamos, ascender aquele lugar onde nós queremos estar, né? E nós estamos falando desde a semana passada, quando, aliás, nós inauguramos aqui esse novo horário, nós tivemos aqui conosco a Priscila. Hoje nós temos aqui uma outra professora de dança, uma outra professora que traz o coach dentro do seu processo de dança, que é a nossa amiga Dani Assunção. Eu estou falando dança aqui, Dani, né? A Dani Assunção. Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Maravilha. Bom ter você aqui conosco, hein? Gratidão. Na semana passada nós tivemos aqui a Priscila, que já falou muito, falou inclusive da parceria que vocês têm, né? Graças e falou muito aí sobre a dança e como ela pode mudar as pessoas, né? Eu vou perguntar para você, a dança pode mudar uma pessoa, mas antes de você me responder, eu vou chamar um vídeo aqui que vocês mandaram para nós aqui, que está na nossa produção. Solta aí, Felipe. Tá aí um vídeo curto. Eu queria salientar para vocês que esses vídeos, assim como foi o da semana passada, o de hoje, mas para nós mostrarmos o espaço onde elas estão desenvolvendo esse trabalho magnífico, fantástico, que é da dança junto com o coach, né? E eu perguntava para você, volta a pergunta, a dança pode mudar uma pessoa? Com certeza, com certeza. Eu diria que a primeira pessoa ou situação que pode mudar a pessoa é ela mesma, né? E a dança é um facilitador, com certeza. É uma das formas que a pessoa pode reencontrar, redescobrir, ressignificar ela mesma e toda a situação que realmente permeia, né, que ela está, o contexto que ela está também. No fim, a situação do coach com relação ao coach que está ali, né? Aí, no caso, o aluno de dança é um coach também. Com certeza, com certeza. Esse relacionamento de coach, na verdade, é como nós já falávamos aqui antes de entrar aqui no ar, você mostrar a riqueza interior que a pessoa já é portadora, né? Porque todos nós já nascemos ali com a fórmula pronta, né? Basta a gente quebrar essas crenças limitantes que nós vamos ver o universo que se abre. Eu acho que tenho certeza, é aí que reside a grande mágica do coach, da PNL, não? Exatamente. Na verdade, o aluno, quando ele se entrega na dança de salão, ele está entregando ali uma hora para ele ser transformado de alguma forma. Ele vem falando que quer aprender a dançar, mas existem outras situações na vida dele que realmente vão ser mudadas perante essa aula de dança de salão. E o professor de dança, quando ele consegue identificar isso, ele consegue perceber o potencial como que ele pode realmente facilitar essa transformação dentro da dança de salão, é mais uma possibilidade de aplicação do coach na vida, com certeza, com certeza. Me diga uma coisa aqui, Dani, como é que a dança aconteceu para você, né? Nós temos aqui um briefing seu aqui, 8 anos, né? Já com dança de salão, né? 2 anos que você vem aplicando a técnica da PNL, do coach, né? Como é que a dança aconteceu na sua vida? Ela primeiro começou como um hobby, uma vontade de realmente de compartilhar, né? A música, o movimento, o social, e aí geralmente a gente procura a dança a 2 nesse toque do outro também. E aí depois de
4 anos como hobby, eu me vi na possibilidade de ser profissional. Então, fiz capacitações em dança de salão, passei muitos anos ensinando de uma forma tradicional a dança de salão, que é ensinar a reproduzir aquilo que a gente aprendeu, né? Muitos professores só ensinam isso. Você dá aula em várias academias, né? Norte, Sul, Leste, Centro de São Paulo. E online no Brasil, graças a Deus. Toda São Paulo está online. Tenho aluno no Belém do Pará, tenho aluno no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vocês que estão nos vendo aí, ó, sim, aulas online e aulas online com coach também, né? Com certeza, aí, com certeza, com certeza. Trabalhos realmente focados na necessidade do que a pessoa tem, não importa onde no Brasil, e a gente pode realmente passar tanto movimentações de dança de salão, quanto superações psicológicas, né, e físicas. Dá pra gente acompanhar. O corpo é a mente é o corpo, somos um, né? Inclusive, eu falei aqui na semana passada, volto aqui, vou falar com você também, que, veja bem, às vezes a mente humana, a PNL nos traz muito isso, os ganhos secundários que nossa mente, né, coloca uma situação que às vezes no plano comportamental ela não é nem um pouco recomendável, porém que você está fazendo porque é um ganho secundário que a mente está entendendo que de alguma maneira está trazendo uma satisfação. Acontece no vício, acontece em alguns hábitos que se tem, né? Enfim, acredito que se você puder substituir, né, isso por um outro hábito, um comportamento, né, que você tenha e que ele te traz alguns dissabores, e olha que a gente pode elencar um monte deles, né, por um outro que seja mais salutar e que te traga o mesmo prazer, eu acho que isso é excelente. A dança me parece que entra muito dentro desse quesito, não? Muito. E eu faço um paralelo muito interessante da dança de salão com o coach, que a gente, em ambas, a gente tem que substituir a disciplina para realmente construir esse hábito, né? A disciplina, você vai estar fazendo aquilo ali sempre. Então, eu preciso ter o giro perfeito, eu preciso lembrar de 10 passos, e realmente tem a forma que você coloca um gatilho e você consegue realmente colocar aquilo ali de uma forma prazerosa e um motivo que você quer. Realmente. Então, você começa a colocar as técnicas de PNL no dia a dia de um aluno, em uma simples atividade em sala de aula, que ele tem vontade de reproduzir aquilo em casa, depois em um convívio de um churrasco, depois em um baile, e quando ele retorna para a sala de aula, a gente vê o quanto que ele evoluiu em uma semana, de uma reunião para outra. No caso do online, a gente começa a ver o quanto que ele pratica à distância numa cultura diferente da nossa, de São Paulo. Você pega Amapá, Rio de Janeiro, Salvador, então são realidades diferentes, mas é gafieira, é forró, e ainda assim existem, né, algumas limitações que a gente vai criando o hábito e vai construindo a nossa gafieira, vai construindo o nosso forró, através não só da disciplina, que é uma coisa que tem que ser feita, mas através realmente da vontade de formar esse novo hábito, e quando de repente tem alguma coisa que vai sabotar, você lembra do motivo, né? O que eu quero realmente, né? Tem pessoas que entram na dança de salão e elas falam, eu quero fazer sertanejo. Mas se você tem uma identificação com o seu aluno e você coloca que a informação central está nele e não em você, você começa a identificar que ele não quer o sertanejo, ele quer encontrar um namorado, ele quer emagrecer, ele quer conseguir ser reconhecido no emprego. Ele tem um propósito por trás do propósito. Exatamente. E aí é onde o coach muda a minha carreira de dança, de professora de dança. Porque eu aplico isso. Quando eu estudo a inteligência emocional, quando eu estudo a produtividade como professora, quando eu estudo que realmente a informação não está centrada em mim, e aí eu substituo a pedagogia pela andragogia, a minha carreira tem uma virada totalmente diferente. Então, explica um pouquinho para nós essa sua visão, né? Essa sua nova visão real, que é a pedagogia e a andragogia, né? Que eu vi, inclusive, aqui no seu perfil, como é que você trabalha essa andragogia? Exatamente. A pedagogia, a gente tem um ensino mais tradicional, onde todo o conhecimento vai ser centrado no professor, e ele vai compartilhar, ele vai despertar a informação no aluno. Existe uma participação do aluno, com certeza, mas você tem a figura do professor muito intrínseca. E a andragogia, você começa a despertar o estudo do aluno em si, em primeiro lugar. Então, o que ele já carrega, o que ele já tem, seja positivo, seja negativo. E aí você coloca os objetivos da aula, você coloca o seu plano de aula, você coloca
todas as suas metas como profissional, de professor mesmo, baseada nesse estudo andragógico, nesse estudo da pessoa pela pessoa. Qual o foco é o próprio aluno, o coaching, enfim, aquela pessoa que você está trabalhando com ela. Ali, Exato. E aí eu não digo que um é certo ou errado, né? Tem professores que têm as suas metodologias, mas eu digo que é muito bom você ter ambos e você saber aplicar. Né? Agora eu vou aplicar uma coisa mais tradicional, não, agora eu vou realmente renovar. Se você tem um aluno líder na sua sala de aula e você se coloca como um pedagogo, às vezes você pode realmente suprimir essa pessoa e ela pode ser futuramente um novo professor de dança, um competidor que vai te representar e quando você põe andragogia, não, você reconhece isso como um possível valor também, isso é interessante. Não, isso é fantástico. Show. Me conte uma coisa, quantos estilos de dança de salão existem? Uau, bom. É infinito? Assim? Para você ter uma ideia, só uma demonstraçãozinha, né? A gente tem os gêneros que são maiores e a gente tem muitos subgêneros. O forró, a gente tem subgêneros como shot, cacau, forró universitário, o eletrônico, o miudinho. Então, a gente tem muitos subgêneros. Assim como o Brasil é muito rico, né? Tanto geograficamente como cultural, socialmente, a dança vai reproduzir isso. Mas a diferença está no ritmo, a diferença está no espaço, como é que se dá essa diferença, né? Nos gêneros e nos subgêneros, evidentemente, que se você tocar um rock and roll, né? Dançar um rock, tá? Se você tocar um samba, a gente vai ver claramente, né? Mais ou menos. O samba, por exemplo, para nós, a dança de salão, na música, o samba é o samba. Mas se você for estudar até a música, ela tem culturas diferentes. O samba carioca e o samba paulistano, eles retratam realidades, momentos históricos diferentes. Se reflete na dança? Com certeza, porque a gafieira no Rio de Janeiro, numa estudantina, ela nasce no samba malandro, no samba que a elite dançava muito mais posturada, mas o popular dançava uma festa, e aí essa elite começa a querer curiar. Sabe o samba de gafeira, aquele cara que vai de chapéu branco, blusa listradinha? Então ele mistura essa elite junto com a cultura popular. E aí a malandragem do eu vou de escondidinho e eu chego lá, e o movimento da dança reflete isso. O samba rock paulista, você tem uma interferência de DJs, uma interferência de jazz americano também chegando aqui no nosso samba brasileiro. Então o samba rock que a gente tem aqui em São Paulo tem uma reflexão diferente do samba de gafieira carioca, e aí hoje, graças a Deus, dançamos gafieira ou samba rock em qualquer lugar. E aí se eu for falar do samba, tem o carnaval, que é o samba do pé, e aí tem outros, tem o pagode, que é outra cultura. Isso só no samba, você só tá no falando. samba, Isso só a no gente samba. Não derivar para outros gêneros. Não, de jeito nenhum. E aí isso é interessante o professor de dança de salão entender, porque na hora que ele coloca para o aluno, você vai aprender samba, né, comercialmente isso é fácil. Mas na vivência, às vezes o aluno tem uma característica e até uma saciedade da necessidade dele mais em um samba do que em outro. Então a pessoa vem, ela quer dançar a dois porque ela quer arrumar um namorado. Então ela quer abraçar e ali ela acha que vai ter uma oportunidade de conversar e ter um relacionamento. Mas às vezes ela escolhe um ritmo que isso não facilita tanto, ou o ambiente não facilita tanto. Então deixa eu te perguntar uma coisa, aí nesse ponto, você aí no caso, você tem exatamente esse feeling, vamos colocar dessa forma, de você olhar para o seu aluno de dança que está chegando. Eu vou lá, vou fazer uma aula de dança aqui com a Dani, mas eu estou com uns problemas emocionais, etc e tal. Então o que ocorre é o seguinte, na verdade eu estou querendo dar uma paquerada, você está entendendo? Então a Dani vai ver isso em mim e vai falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o Barreto, isso não é realidade não, só estou fazendo um exemplo aqui. Sim. Vou pegar o Barreto aqui, eu vou direcionar ele para uma dança aqui, mais a dois e tudo mais, que ele vai poder se desenvolver. Mas seria mais ou menos esse caminho? Exato. Eu estou entendendo isso dentro da dança, o coach, como você vê, né, assim... O processo que você disse, Barreto, é esse. Eu só substituiria a palavra feeling por técnica. Porque, para mim, tem até professores que eu ainda me formo, eu sou uma eterna aluna da dança de salão e do coach. Mas, assim, depois de muitos anos, você aprende arduamente conseguir algumas coisas. Se você estuda técnica, você consegue identificar isso sem precisar só sentir, né? Então, você consegue realmente traçar o que já existe no aluno, né? E para onde que ele quer caminhar,
ver a necessidade por trás da vontade e aí você dá o direcionamento correto. Seria e ele assumir, e ter clareza, né? Na verdade, no coach, não é... Ele próprio não tem essa clareza, exatamente, né? Exatamente. Às vezes ele está querendo, é um ambiente alegre, tem famílias que acontecem, um senhor e uma senhora, onde os filhos já estão com os seus filhos, eles já são avós, independentes, estão numa situação onde o senhor e a senhora de idade, eles voltam a ter que ter o seu momento a dois, que por muitos anos não tinham, mas eles não têm um convívio social. Eles não têm uma reunião onde pode conhecer outras pessoas, onde outras pessoas podem acolher eles. Então, é uma necessidade que você vê familiar. O que eles querem realmente é ser inseridos novamente socialmente. E aí, na hora que você consegue mostrar para eles, olha, o que você quer, muitos senhores de idade me procuram porque querem controlar a diabetes. Com certeza, ajuda também a atividade física, mas você vai vendo que o mais necessário dele é ter o que fazer num domingo à tarde. Isso e na hora que está na sala de aula e aí trocam os casais, aí vem uma pessoa mais jovem, uma adulta, uma criança que está na sala de aula e abraça esse senhor de idade, o diabetes dele é um dos fatores. E isso realmente, depois ele não larga a dança não por causa do diabetes, ele não larga a dança por causa desse convívio social, porque na verdade a necessidade que ele tinha, ele não enxergava, ele não tinha essa clareza. E quando você estuda essa técnica do coach e consegue aplicar isso na sua profissão local, eu coloco na minha dança de salão, mas eu falo que muitos profissionais iriam ser profissionais diferentes, né, se realmente estudasse e aplicasse. Nessa hora fica muito mais curto o caminho. Eu não demoro um ano para reconhecer o meu aluno, né? Em 2 ou 3 aulas eu consigo reconhecer. Um exemplo disso, uma aluna minha estava dando uma aula que era conexão e abraço. Todos conseguiram conectar, ela não. Mas ela tinha um trauma infantil de que a tia dela assediava ela com a palavra abraço. E quando eu identifiquei isso, eu troquei a palavra abraço pelo aconchego. Ela se entregou. Percebe? Mudou e aí, a ancoragem nela, exatamente. Né? Olha, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Um papo sensacional aqui com a Dani. Nós voltamos já já. Vamos só dar uma respirada aí. Ver aqui a nossa vinheta aqui. Voltamos já. WTC e você, aos domingos, representação às 9h30 e toda quarta às 20h30. Estamos aqui batendo um papo com a Dani Assunção, falando de dança de salão, coach, essa coisa maravilhosa, essa união que ela fez do coach com a dança, não só ela, como nós já tínhamos estado aqui também, a nossa amiga Priscila, então a Dani está também trazendo esse assunto para nós. Dani, me diga uma coisa aqui, quando um aluno chega para você, que ele quer dançar, você estava me dizendo até do senhor de idade que ele quer ali, de repente, na verdade, ele quer ter o espaço de domingo à tarde ocupado, né? Quando um aluno chega até você, um aluno de dança, né? Você já me disse, consegue, através das técnicas, reconhecer a real necessidade, né? Isso se dá sempre? Ou às vezes você tem alguma dificuldade de reconhecer isso e você deixa que o aluno, ele... Sim, são momentos que acontecem, né? São momentos. E às vezes a pessoa tem realmente ele está numa defesa muito grande. Né, o que a gente consegue reconhecer, eu percebo hoje de uma experiência, na minha opinião, ainda recente, mas já acontecendo, é que a gente percebe o que é essa defesa, né, dele. E aí eu tenho que saber como que eu vou ultrapassar. E por isso, realmente, a técnica de coach, por isso, realmente, a andragogia me dá esse poder de conseguir ultrapassar isso. Nessa dificuldade que já não é mais do aluno, é nossa. Né, eu tenho que alcançar ele. E aí a gente realmente vai conseguindo desbloquear isso e encarar a necessidade para realmente sanar ela. Você diria que também pode ser ali, vamos entrar no campo da psicologia, né? Eu costumo diferenciar muito a questão dos processos de terapia, né? Isso. Na área da psicoterapia e da área do coaching, que são coisas realmente diferentes. Porém, você diria que pode funcionar como uma terapia de casal, por exemplo? Na verdade, a gente tem isso cientificamente comprovado, né? Assim como a aromaterapia, ela é uma terapia que pelo aroma consegue, né, potencializar muitas melhoras, qualidades de vida. A musicoterapia, temos uma técnica também que é a dança-terapia. Também é uma formação profissional.
então já é científico, né? Não é o que a Dani acha ou tudo mais. E aí, com certeza, estudando dança-terapia, o que eu identifico? Muitas coisas de coach também, né? Elas acabam se identificando. O que a gente não pode realmente confundir é a área médica da psicologia. Sem dúvida. Então, isso daí realmente a gente não atinge. E por isso é legal identificar, né? Em que momento que a pessoa, ela não consegue conversar com o filho e ela leva o filho para uma dança de salão porque ela quer um momento familiar mais próximo do filho, e essa dança permite que eles se abracem, se olhem, conheçam outras mães, outros filhos, e que momento que realmente existe algo entre os dois, onde a medicina tem que interferir. Então, nessa hora, realmente, muitas vezes a gente identifica, assim como a ortopedia, muitas coisas eu identifico na sala de aula, que as situações são ortopédicas, né? É fisioterapeuta. Eu acredito, é porque mexe com o físico, né? Sim. Então, você consegue detectar coisas ali realmente. Uma correção postural. Você vai fazer uma correção postural pela dança para aumentar o alinhamento e aumentar a diversão dos corpos um pelo outro, mas isso pode causar dores. E essas dores, elas podem ser realmente por conta de um realinhamento, mas essas dores, elas podem ser a identificação de uma possível hérnia de disco. E a pessoa, às vezes, no sedentarismo em casa, não conseguiria identificar. E aí um profissional tem que identificar que realmente, a partir daqui, já não é comigo. Agora já é outra área, né? Outra área, exatamente. Né? E existe alguns impedimentos físicos? Uma pessoa, por exemplo, que... Uma pergunta até que me ocorre... com alguma limitação física, ela teria algum tipo de dança, por exemplo, que ela possa também se desenvolver? Tem uma limitação física que impede a pessoa realmente de dançar, ela não estar presente na sala de aula. Isso a gente não consegue. Né? Na verdade, hoje, pelo menos o online, você tem que estar presente, né, ali no seu interesse, né, psicológico, mas pessoas que estão de cadeiras de rodas, dançam dança a dois, de formas muito bacanas, sem algum dos membros superiores. Um dos projetos, um dos lugares que eu dou aula, uma vez eu recebi a visita de 2 deficientes visuais, e eles gostaram. Na outra semana eles me apareceram com 7 deficientes visuais. A turma tinha 21 pessoas, 7 eram deficientes, e alguns deles 100%, você tinha que realmente ajudar a locomoção e tudo mais. E foi uma experiência que eu apliquei muita técnica de coach ali, porque nessa hora eu identifiquei o que eu já tinha em sala de aula, e os meus alunos viraram professores deles também. E eu identifiquei o que esses alunos com deficiência visual já tinham, que iam me ajudar naquela aula. E no final da aula, a gente faz uma roda de agradecimento, a gente conversa, faz um feedback um para o outro. Nessa hora, inclusive, tem coisas positivas e negativas que eu vou reconstruindo na minha próxima aula. Mas foi incrível o quanto que um grupo aprendeu com o outro, o quanto que um somou com o outro. E depois, por trás dos bastidores também, eles conversando, os depoimentos... realmente, assim, você saber que a sua dificuldade pode ser realmente, né, a necessidade de outra pessoa, e o quanto que essa necessidade da outra pessoa pode melhorar em mim. É uma complementação aí, né? E aí, realmente, a barreira física, a única que eu encontrei até hoje, é a pessoa que fala não. Né? Quando ela tem esse não vou fazer online, não vou fazer presencial, a gente não consegue atingir ela com a dança de salão. Ela já tem ali uma crença na situação que não, se ela não quebrar, isso é uma coisa que para mim é muito clara. As crenças, ela precisam partir da própria pessoa a mudança, né? Eu quero mudar. Primeiro enxergar, né? Que existe, porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou assim, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a mulher que conduz, a mulher que tem o papel de ir lá e chamar a outra para dançar, e ela faz isso independente de preferência sexual, se é homo, se é hétero, todos são muito bem-vindos. E aí você tem também isso no lado masculino, e aí tem aquela crença do, não posso dançar com o homem, não posso abraçar o homem, né? E aí você trabalha isso em sala de
de aula e a pessoa vai vendo que a dança ainda é a dança e outras coisas vão se melhorando sobre o toque, sobre conexões para a vida. Sem juízos de valor, né? É em aberto, né? Exato. Isso é muito bacana, né? Agora me diga aqui, você hoje falou que está dando aula por toda São Paulo e também online, né? Isso. A pessoa que quer fazer uma dança com você, que quer, enfim, participar desse processo, eu fico pensando que não são alunos, né? São coaches, né? E não é uma dança, né? É um coaching grupo, né? Vira uma sessão. Vira uma sessão. Né? Antes de você passar aqui para nós aí, contar tudo mais, me responde uma coisa. Dentro de um processo empresarial, eu acho que isso é muito, coloca assim, não? Você dou aula dentro de empresa. Dentro de empresa. Dentro de empresa, empresas de RH que colocam como benefício a possibilidade realmente do funcionário ter uma interatividade com a equipe em um momento fora ou complementar, né, do seu horário de trabalho normal. E é muito interessante porque é um perfil totalmente diferente de academia de escola, de dança mesmo, né? Ali você trabalha com pessoas de departamentos que se dão muito bem, pessoas de departamentos que se dão muito mal, e eles têm que se propor e realmente encarar todas as dificuldades. E aí, nessa hora, realmente, o coach aplicado no empresarial pela dança de salão, né, é uma outra forma, porque você pensa na descontrair a pessoa e, ao mesmo tempo, melhorar ela, superar, transformar a pessoa. Você já teve alguma experiência dentro de uma empresa, como você está colocando? Todas as sextas-feiras, na Zona Sul, eu dou aula dentro de uma empresa. Oh, que maravilha. Todas as sextas. Legal, inclusive, assim, a gente eles têm depois um happy hour, então eles já fazem o social entre eles. E eu falo que empresários, donos de empresa, o social sempre acontece, você oferecendo ou não para o seu funcionário. A diferença é que realmente alguns empresários, eles enxergam isso e eles querem entender, eles querem identificar, eles querem transformar e melhorar isso a seu favor. Existem algumas crenças limitantes de algumas culturas empresariais, né? Que tem que ser quebrado. Eu acho que isso está acontecendo aí. Sim. Muito, né? Está havendo uma maior abertura nesse sentido. Exatamente. Não, Dani? Então, eu acho muito legal isso aí, né? Exato. Sensacional, muito bom isso aí. Ó, vocês aí que estão nos assistindo, vocês estão querendo aí na sua empresa dar uma descontraída no pessoal, melhorar o desempenho, tá aqui a Dani aqui, só contatar a Dani, ou contata a gente aqui através da TV Guarulhos, que a gente entra em contato, e a Dani vai lá dar umas aulas e um processo de coach com dança. Tem uma dança fitness também, né? Que a semana passada, a Priscila nos disse, mas ela não deu um tempo, nossa, é muito curto, ela não explicitou. Tem essa dança fitness também? Sim, Zumba, exatamente. Né? Tem algumas danças essa que são Zumba realmente... é famosa, muito, né? Muito. O interessante, na verdade, é você perceber o que você quer com o seu corpo no sentido físico, né? Então, se você quer manter o seu corpo, ou você quer controlar algum distúrbio, e aí conversar com o médico, a primeira coisa, a dança de salão vai ser muito, direcionada. Mas, se você quer uma perca calórica maior, então é interessante realmente um aeróbico mais firme, que são as danças mais soltas, aqueles famosos passinhos. E aí tem várias danças soltas e técnicas diferentes. São as danças fitness? Seria isso? Exatamente, né? Exatamente. Sensacional, muito bom. Quero agradecer imensamente aqui a presença da Dani Assunção. Gostaria que você deixasse aqui, Dani, aí o seu recado, os seus contatos, as pessoas de repente pode querer aí dançar e mudarem a sua vida. Aqui com a Dani aí, fala aí pra nós aí. Vamos lá. Para quem conhece já o coach, vamos experimentar a dança de salão. Para quem já está na dança ou é algum profissional, abra sua mente, realmente estude mais sobre essas técnicas, porque vai somar você para atender o seu cliente, o seu aluno e tudo mais. Bom, vocês vão me encontrar aí no YouTube Dani Assunção, ou Mulher na Dança de Salão, que eu tenho um trabalho específico com as mulheres também. E o WhatsApp também, atendo muito pelo WhatsApp, é 11 96454 7094. Instagram tio.dance.dani.assunção também. E vamos nos falando. A Dani está aí para o Brasil, para São Paulo, Brasil, o mundo, por todas as redes sociais, né? E eu vou deixar consignado aqui, semana passada foi bem corrido, porque era muito extenso o assunto, o meu convite aqui para a Priscila aqui, voltar ao nosso programa e também para você voltar ao nosso programa numa outra oportunidade, para a gente se aprofundar um pouco mais, né? Quem sabe a gente fazer uma dança aqui, né? Perfeito, ótimo, excelente, é só chamar. Sensacional, muito obrigado pela sua presença, Dani. Continue sempre assim com essa energia toda, tá? Amém. Obrigado a vocês que estiveram conosco nessa meia hora, lembrando sempre que o nosso programa está agora às quartas, às
21h30, com representação no domingo às 9h30. Obrigado por você, que já é da família WTC. Até a próxima semana. Valeu!